Boa noite, tudo bem a todos? Espero que estejam bem nesse dia de quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Hoje, comemorando esse momento do Setembro Amarelo, vamos ter a live com Carol Oliveira. E ela já está aqui, já está acenando para mim aqui. Vamos aqui adicionar. Olá, Alô, Carol! tudo bem? Tudo bem? Boa noite para você. Boa Você tá noite. Deixa bem? eu puxar aqui que ficou meio torto. Boa noite, tudo bem? E aí, galera? O pessoal tá Agora a gente entrando aí. Boa quer. noite, Camila. Pode falar, Carol. Não, dando boa noite aqui pra sua galera, galera que segue Rio, só o Betinho É aí. isso, é o Beto entrando aí. Gente finíssima. É mais uma Sim, das pessoas que eu tive a oportunidade de fazer amizade nessa quarentena. Então, eu estou muito feliz. sim, o Betinho é incrível. É uma pessoa muito boa. Carol, estou feliz mais uma vez em ter você aqui. Uma pessoa que passa muita energia, uma pessoa de muita luz, muito conhecimento. Por mais que a idade não pareça, que muitas vezes a gente tem esse preconceito de ver uma pessoa muito jovem falando sobre determinados assuntos e acha que aquela pessoa não tem uma bagagem. Muitas vezes a pessoa não tem uma bagagem de vivência, mas o conhecimento proporciona isso também, né, Carol? Ah, que honra ouvir isso de você. Ó, o Rio sou uma pessoa que eu conheci também no meio dessa quarentena, né? Então a gente tem se esbarrado por aí, eu venho aqui, ele vai lá no home office, a gente está fazendo esse intercâmbio. E eu acho que é o grande ponto positivo aí, né? Desse momento que a gente está passando, a gente aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo. E é sempre um prazer estar aqui com você, meu amigo. É sempre uma honra aqui. Tem uma pessoa super iluminada, super do bem. Então, só Coisa alegria, né? boa. Coisa Com boa certeza, demais. a gente tem que estar feliz todos os dias por estar com saúde, porque em outros momentos eu disse que saúde sempre era bom, né? E nesse momento está sendo realmente um presente. Então, quem tem Realmente. saúde pode realmente agradecer todos os dias. É a questão da gratidão, é acordar todos os dias e agradecer. E eu fiquei bem assim quando eu vi você com aquele desafio dos quantos dias foram as lives? 21! Completou 7, que hora hoje! foi hoje, né? É, qual o horário que começava? Eu sei que quando eu já pegava na 7h15. metade, era 7h30, 7 e pouca. Qual era o 7h15 horário? 15? 7h15 Eu é o digo, horário oficial. E uhum. aí a gente fechou o desafio hoje, então fechamos um ciclo de 21 dias. Amanhã a gente vai começar um novo ciclo de 21 dias. Então já vou fazer um merchan aí para você que quer mudar aí rotina, começar a acordar mais cedo, aproveitar o seu dia de uma forma melhor, né? Acordando mais cedo, porque eu sinto que nessa quarentena mexeu muito com as nossas rotinas de horário, né? Com as coisas todas e mexeu comigo, por isso que eu comecei a fazer esse desafio. Então foi para mim. E aí, como a gente começa a fazer um movimento bom, legal pra a gente também acaba impactando outras pessoas. Então outras pessoas entraram também nesse desafio, né? Começaram a acordar ali, acompanhar a live, depois ia fazer seu exercício físico, depois ia, né, fazer um momento de leitura, aproveitar melhor. Então, ó, foi muito bom esse período. Eu tô muito feliz hoje. Um dia muito especial. E eu fico feliz por você também, porque realmente é um desafio você acordar bem e já enfrentar o pessoal sem se preocupar com o seu rosto, como é que você está ali, É e assim. principalmente o mental, né? Porque tem pessoas que só vêm acordar mentalmente lá para as 10 ou até meio-dia, depois do almoço, praticamente, né? Tem Pois aquelas é. pessoas que já
tem aquelas pessoas que já é da tarde e tem aquelas que o mental já trabalha melhor à noite, Pois né? é, e eu tava nesse grupo, viu? Eu tava, não, eu não sou matinal, não, eu sou da noite, eu não consigo, o meu pico de produtividade é fazer as coisas à noite, que nada, ó, você se propõe, à medida do momento que você se propõe a mudar, a transformar, você vai. Agora, eu tô acordando antes do horário, sem despertador, de tanto que meu É corpo automático. acostumou, exatamente, acostumou com aquele horário. Então é muito doido como isso daqui, né, essa carcaça aqui é uma máquina, né? E a gente E consegue acostuma rápido, né? programar essa máquina, né, para a gente utilizar da melhor maneira possível. Então tá sendo uma descoberta muito louca, assim. Então foi muito legal, muito Maravilha. legal. Maravilha. É mais um ponto positivo, né? Desse momento de Sim, pandêmico, né? Então, cada um tem que procurar ser o que trouxe de positivo nesse momento. A gente não pode enxergar só as coisas negativas. E eu falo sempre e friso que eu sempre, se for botar na balança, minha balança vai pesar sempre para as coisas positivas que eu conquistei nessa quarentena. total. Lógico que né, a gente tá preocupado com todas as perdas que Sim. houveram nesse momento, mas quando a gente olha para o nosso íntimo, a gente vai analisar tudo aquilo que a gente cresceu e evoluiu nesse momento. Quais Não, foram as suas reflexões? Não tem como a pessoa dizer, ó, eu não melhorei nada. Rapaz, é complicado alguém chegar e dizer, eu só piorei. Então, realmente, você não teve a mínima preocupação de se autoconhecer. Pelo menos isso. Porque se você parou para dizer como é que realmente é meu convívio comigo mesmo durante o dia todo. Porque você está ali sim. em casa 24 horas, principalmente no começo, né, Carol? Ali que você estava sem atividade, sem saber o que fazer. E agora? O que é que eu vou Com fazer? Só medo ficar em casa. ainda, né, daquilo, acho que tava um pânico assim maior ainda. Claro que a gente ainda tem que ter esse medo como precaução, né, pra gente continuar se cuidando, pra gente, né, não vacilar aí nos cuidados. Mas foi um período também que acabou despertando nas pessoas, né? Tem todos os lados, dois lados aí, né? Um lado, assim, que eu vi pesquisas e tal apontando que casos aí de depressão, ansiedade tem aumentado. E aí eu coloco isso muito, se a gente for pensar, quando tudo isso começou, a gente ficava acompanhando ali as notícias, né, do mundo, e eu comecei a sentir uma certa ansiedade, sabe? Natural. De tipo, cara, e agora? Nossa, meu Deus do céu, e o que vai acontecer com a gente? E aí vai batendo aquela ansiedade, vai batendo aquela bad, né? Até que chegou um momento que eu peguei e falei assim, cara, parei, ó, não vou, assim, tipo, o que for de notícia importante vai chegar até mim, mas eu não vou mais ficar grilada aqui acompanhando o número, acompanhando casos, sabe? Porque, gente, isso acaba fazendo muito mal pra gente, né? Não só isso, mas qualquer outra notícia que não é uma notícia do bem, não é uma notícia legal. Então, eu gosto até de deixar aqui esse alerta para você aí também que ainda tá muito neurótico nas notícias aí. Faz um detox, faz um, né? Dá um tempo para você, dá um tempo para sua cabeça, porque talvez seja isso aí, né? Esse bando de notícia ruim, aí vem política, aí vem Covid, aí vem, sabe? Vem um monte de tragédia que estava acontecendo. Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Todo mundo já cancelando 2020, não pode terminar já 2020, porque esse ano não sei o quê. Então a gente já começa nessa onda. Poxa, olha a diferença que faz na nossa mente, né? Então, a gente não tô falando aqui que a gente tem que ser alienado, não tem que ler notícia, não, nada disso. Mas, cara, a gente não pode ficar bitolado. A pior coisa é você começar a sua manhã ali com aquele jornal ruim, entendeu? Você tá tomando teu café, já sobe aquela ansiedade aqui, entendeu? Então, as Até fica primeiras horas enjoado, do né? dia Você, são você muito fica enjoado, né? importantes. É, Exatamente. são, são as informações que vêm carregadas de baixa energia. E a gente Sim, sabe, a gente como estudioso da doutrina, a gente sabe que
toda essa energia só vai nos trazer mal. E principalmente a gente começando com essa energia logo cedo. Então a gente, consequentemente, vai estar levando essa energia para o dia todo. Uma coisa é Exato. você carregar seu corpo espiritual de boas energias durante a manhã. Se as más energias chegarem, você ainda está com a sua bateria carregada de boas energias. Aos poucos ela vai saindo. Mas imagina ao contrário, você descarregar ela com a vibração, né? E ao longo do dia você continuar recebendo mais energias. Então, você não vai funcionar no final do dia. Tenha certeza disso. Mas, Carol, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Vamos Para lá. quem não conhece, para quem ainda não conhece Carol, que eu acredito que muita gente aqui já conhece, Carol é youtuber do canal Meninas Espíritas, tem vários seguidores, ela é bem querida pelos jovens e pelos adultos e pelos não tão jovens e todas as faixas etárias, né? Porque a questão de ser jovem ou não é só na questão física, né? Nessa Sim. encarnação, nesse corpo que eu estou vivendo, né? Então, dependendo da sua idade, aí tem 80 anos, nesse momento você está velho no corpo físico, mas na infinitude de nossas vivências, né? A gente ainda é uma criança, ainda tem muito para crescer ainda. Imagina até a gente chegar na energia do Cristo, o quanto tão velho a gente vai estar espiritualmente falando. Nossa Então, Senhora. o tema de hoje é suicídio entre os jovens. Então, nada melhor do que uma jovem para que a gente possa falar na linguagem dos jovens e entender um pouco mais sobre essas questões. Então, só trazendo alguns dados. Antes de qualquer coisa, Carol, eu queria pedir a você que a gente pudesse iniciar com uma oração, porque eu sempre deixo para o Sim, final, mas muitas vezes termina não dando. Aí eu fico. sim, O mais importante é uma oração no momento desse, até para essas pessoas que estão com esses pensamentos suicidas, né, Carol? com Ou certeza. aquelas que cometeram esse ato tão pesado. Com Então, certeza. fica à vontade. Então tá. Então, quem se sentir confortável neste momento, quiser fechar os olhos para a gente se conectar com o nosso coração, se conectar com a espiritualidade presente, os nossos amigos espirituais, familiares, que estão aqui entre nós, que nos ajudam, nos auxiliam, sempre estão do nosso lado, mesmo naqueles momentos em que a gente se sente mais sozinho, que a gente sente que as coisas não estão dando muito certo, que a gente está ali sem esperança, a gente olha para um lado, para o outro, a gente não vê ali ninguém, um apoio, uma palavra amiga, mas a gente tem que saber que esses amigos estão aí do nosso lado, esses amigos espirituais que nos amam infinitamente. Então, neste momento, que a gente possa sentir o abraço deles, nos envolverem o nosso ser espiritual, nos acolher com muito amor. Mais adiante, vamos entrando em contato, então, com a espiritualidade amiga, os trabalhadores espirituais das fraternidades do espaço, pedindo a esses amigos que amparem nesta noite, em especial por conta do tema e da data em que estamos falando, mas que amparem os suicidas, que possamos vibrar por esses irmãos que atentaram contra suas próprias vidas, para que eles se restabeleçam da melhor maneira possível, o mais rapidamente possível. A gente vai pedindo também para esses irmãos, essas fraternidades, falanges de espíritos protetores, que envolvam a cada um dos nossos amigos que neste momento, por acaso, estejam pensando em suicidar-se. Não desista, que a gente possa transmitir essa sensação, esse sentimento, essa energia de fé, de amor e de que estamos juntos. Que a gente possa se ligar ao nosso irmão maior, este mestre, amigo, companheiro de todas as horas, Jesus. E esse cara incrível que a gente tanto ama
e que nos ama tanto, a gente vai agradecer por tudo, todas as lições, todos os ensinamentos, todos os atos de amor que ele nos ensinou. E mais adiante ainda, vamos nos ligando ao nosso Paizinho maior, a Deus. Esse Paizinho bondoso, esse Paizinho que é justiça, que é todo bondade. E de joelhos em pensamentos agradecemos a este Pai por tudo que somos e por tudo que temos. E agradecemos a oportunidade de eu estar aqui, entre amigos, com Rilson e amigos que acompanham, para que a gente tenha uma live tranquila, que a gente esteja aqui protegidos neste ambiente que a gente está e que a gente possa acompanhar da melhor maneira possível a live de hoje. E assim iniciamos o nosso tema, dando sempre graças a Deus. Graças ao bom Deus. Muito bom. Recebi várias energias, coisa gostosa. Energias muito pela bom. tela. Força! Que sejamos abençoadores sempre, né, Carol? Sejamos abençoadores. Então, assim, que a gente possa começar com alguns dados, né? Os dados nos dizem que, em média, de 800 mil pessoas morrem por ano vítima do suicídio. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, Carol, mediante esses dados, qual o pensamento inicial você tem sobre essa informação que a gente sabe que em média, em cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida? Sim. Eu acho que aqui, para a gente começar o nosso papo, já que estamos aqui entre espíritas, né? Então, temos aí os nossos seguidores que são espíritas. E a gente costuma muito, quando a gente fala de suicídio, né? Quando a gente quer começar a falar a respeito desse tema, a gente tende muito a ir para um lado do o que acontece quando a pessoa opta pelo suicídio? Quais são as consequências desse ato para o corpo? E eu acho que esse não tem que ser o nosso discurso. Já começa por aí. Eu acho que o nosso discurso, neste caso em específico e especial, deve ser o de responsabilidade que temos para uns com os outros. Por que estou dizendo isso? Porque a nossa bandeira, né, o que a gente acredita, é fora da caridade não há salvação. E aí, quando a gente coloca caridade, a gente tende muito a olhar essa questão, né, do social, que é também, né, a gente ofertar um prato de comida, a gente dá ali um agasalho, a gente dá um dinheirinho, ajudar alguma instituição. Mas o próprio Kardec dizia que a caridade vai muito além do que isso. E quando a gente fala de caridade, a gente está falando aqui de caridade em atos, pensamentos e palavras. E aí eu pergunto quantas vezes nós passamos por diversas pessoas que a gente conhece, ou que são apenas conhecidos, ou até mesmo estranhos na rua, que a gente percebe que aquela pessoa não tá legal. E aí quantas vezes a gente para realmente ouvir aquela pessoa, para dar um apoio, para acolher de alguma forma. Claro, nós não somos profissionais, tá, gente? Claro que nesses casos, né, em que a pessoa realmente já está ali cogitando o suicídio, é necessário, sim, um acompanhamento profissional. Mas existem dados que comprovam que, se eu não me engano, se essas pessoas fossem acolhidas, haveria 90% menos de chance. Se fossem escutadas. Né? Sim. E aí entra o nosso papel. E aí entra a nossa responsa. E aí a gente quer discutir, mas o que acontece? Mas suicidou, mas aí vai
provar, ai, aprovação, ai, não sei o quê, ai, o corpo espiritual, ai, o vale do... Não, não. A gente tem que falar o que a gente pode fazer agora, né? Então, assim, quando a gente perde uma vida, não foi a pessoa que perdeu, não foi a família que perdeu, a humanidade perdeu. A gente perdeu, a gente tá perdendo. Então, assim, é difícil a gente ampliar essa nossa visão, porque pra gente a família é aquela que a gente tem dentro da nossa casa. Mas a nossa visão, eu sei que é difícil, gente, mas a nossa visão, a gente tem que trabalhar para ela ser cada vez mais esse olhar para a humanidade como um todo. E até mesmo dentro da nossa própria casa, a gente não consegue, às vezes, reconhecer que o outro está em dor, que o outro está em sofrimento. A nossa vida, às vezes, está tão louca, a gente está tão vivendo ou muito no passado ou muito no presente, que a gente não consegue olhar para uma pessoa e perceber que ela está precisando de ajuda. Então, eu acho que para começar o nosso papo, a gente tem que se atentar a isso. Você que está aqui assistindo essa live, está aqui participando com a gente, você pode ter passado, eu, Hilson, todos nós, a gente pode ter passado por pessoas que estavam lutando batalhas ali, que a gente não tem ideia. E talvez a gente olhar melhor, com carinho, essas pessoas, entender ali a expressão que ela está passando, pelas próprias palavras, pela forma como começou a agir, uma forma diferente. Às vezes uma pessoa que tende a se excluir muito, tende a se cortar, a se machucar. Então, o suicídio ele não acontece do dia para a noite. As pessoas ali dão sinais. E se a gente não percebe esses sinais, é algo preocupante, porque daí mostra que nós não estamos sendo caridosos ao ponto de conseguir olhar para o outro. A gente está olhando muito mais para a gente, para o nosso próprio umbigo. A gente está olhando para baixo, né? Essa expressão é olhar para o próprio umbigo porque a gente está aqui limitado, olhando para baixo. A gente não está ampliando a nossa visão para ver os nossos irmãos que estão em sofrimento. Não estou falando que a gente agora vai salvar vidas, vamos vestir as nossas capas de super-heróis. Não, mas sabe o básico, assim? O básico da gente ser humano, o básico da gente ouvir, o básico da gente respeitar a dor do outro. Às vezes a gente é muito duro com as palavras. Eu vi já diversos casos e relatos que as pessoas falaram que estava pensando, que estava se sentindo mal. Aí a gente vai lá e fala, ah, mas isso é falta de Deus. Ah, mas isso é falta de vergonha na cara. Ah, mas isso é falta do que fazer. Vai arranjar o que fazer, vai arranjar um trabalho, vai... E aí, olha a palavra que a gente está usando, né? Olha como a gente está tratando a dor do outro. A gente não consegue calçar o calçado do outro. A sandália, né? A sandália para ver. Então, eu acho que o papo já começa por aí, Gilson. E aí, ó, o Betinho, nosso amigo aqui, querido, ele tá comentando aqui do Conectando Caminhos. Eu já pensei e tentei. E há 2 anos perdi minha melhor amiga. E ela dava muitos sinais. Mas a família não se importava. Então, é isso. As pessoas dão sinais. Não vem do nada. Não vem de um dia para o outro. Não é repentino. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. A gente não pode ser... como que eu posso dizer? A gente não pode ser... Desatento, né? Desatento, vamos dizer desatento. Exatamente. Você falou, pegou num ponto-chave aí. Eu vou dar um exemplo de hoje, recente. Uhum. Beto tá aí presente e ele presenciou isso. Ele fez uma postagem de um vídeo hoje que tu chegou a ver, e eu acho que, não sei se você chegou até a ver o comentário, e uma menina comentou nessa postagem. Não vi. Que era tudo lindo, ver é lindo, porém, o que ela estava sentindo não era tão lindo. As pessoas não davam ouvido, como se ela não Exato. existisse.
né? Eu estou tentando traduzir o que ela quis passar ali em poucas Sim. palavras. Uhum. Então, ela estava passando por problemas, ela queria ser ajudada e as pessoas não estavam enxergando, né? Não Sim. estavam enxergando ela. E tanto que até eu perguntei se ela estava, se a gente poderia entrar em contato, o Beto também, enfim. Mas assim, é o ponto que você falou. E outro ponto que a gente escuta muito é justamente outro ponto que você falou, que é, essa é a falta de Deus. Se fosse falta de Deus, tem aí o exemplo de dois padres, né, que tentaram suicídio, então, um padre, né, e outra, isso é fraqueza. Então, por que os policiais que são tão, teoricamente, tão fortes e tão preparados para enfrentar bandidos, não enfrentam uma dificuldade dentro da sua casa? Então, daí a gente já quebra essa ideia, Sim, né? total. Com esse simples exemplo, a gente já quebra essa ideia. E outra coisa, sim, que a gente tem que analisar também, é que a falta de Deus, ele dificulta mais. Porque outro dado que até eu estava estudando e eu fiquei meio que abismado é que o número de ateu tem crescido muito ao longo do tempo. Uhum. E nesse estudo eu percebi que faz sentido. Por quê? Porque as pessoas falam coisas e fazem outras. Sim. Isso dentro, você pega pessoas que vivem dentro da igreja, e tanto os líderes religiosos, indiferente da religião, e eles pregam uma coisa, mas fazem outra. Então você realmente escuta ali, ou seu pai ou sua mãe vai para a igreja, finge uma coisa, chega em casa, espanca, não escuta, não dá amor. Então eu vou acreditar em alguém que ele diz que acredita? Não. Porque a gente aprende através do exemplo. Então eu pego um ateu que ele não vai para a igreja, mas ele prega o amor. Então eu vou aprender o amor. E é isso que Cristo ensinou, o amor. Né, Carol? Não, não adianta eu dizer e não botar em prática. Sim. Então, isso quebra. Então, fica fácil o jovem, principalmente, que está naquela fase de escutei muito quando era jovem, vi muito isso, e agora? Será que é? Mas os exemplos dos meus pais que se separaram, brigaram, meu pai matou minha mãe, enfim, bate no meu filho. Então, eu não vou seguir esse Deus que ele ia para a igreja nos domingos, né? Então, é fácil o jovem quebrar essa ideia de Deus. Realmente. Se você analisar como jovem e ver o pensamento jovem, quebra. Deus não existe, né? Então, eu não estou aqui pregando que todo mundo tem que ter uma religião, mas sim conhecer a espiritualidade, né? Exatamente. Porque aí você pergunta, mas por que é tão importante a espiritualidade? Porque no momento que você tem em que se agarrar num momento difícil, que aí é onde você teria esperança, né, Carol? Você tem esperança em algo, que é uma divindade, fica mais fácil para você passar. No momento difícil, você tem esperança, e no momento feliz, você vai agradecer. E quanto mais você pensa positivamente, mais difícil você vai se agarrar ao pensamento suicida. Né? E a gente sabe, como da doutrina espírita, que uma das perguntas de Allan Kardec foi essa: perguntou ao espírito o quanto que os espíritos influenciam nossos atos e em nossas vidas. E a resposta foi, né, aquela que deixa você arrepiado, né? É muito mais do que você imagina, né? Na Com maioria das vezes, frequência, eles que te na maioria das dirigem. eles que te dirigem, então ele está sob o comando. Somos marionetes? Não, temos o livre-arbítrio, mas nós atraímos esses. Então, se Exatamente. eu atraio com os maus pensamentos acordando cedo e vendo aquelas imagens, já logo sangue pela manhã, eu só vou atrair esses maus espíritos para o meu lado. Então, consequentemente, no meu dia a dia, eu vou ficar pensando naquela dor que eu tenho, e eles vão ficar ali, ó, vai, se joga que isso vai acabar, e a gente sabe que isso não vai acabar. A gente sabe que Exatamente. o que você não resolveu aqui, você vai resolver no outro plano ou em outro momento, mas você vai ter que resolver aquilo. Não acaba. A dor, e muitas das vezes, vai piorar. Não é lógico. Cada caso é um caso. Não existe o vale do suicídio que todo mundo vai ser jogado lá, não. Né? Então, existe o amor divino, existe a justiça divina que vai separar cada caso. O que mais vale é a intenção e não o ato em si, né, Carol? A gente aprende Exatamente. que o que vale é a intenção e não o ato. E você falou das influências, né? E aí eu tinha separado alguns pontos, assim, que eu vejo, assim, que contribuem para os jovens, principalmente, cometerem suicídio ou pensarem em suicidar-se, né?
E um desses pontos é justamente as influências espirituais. Tanto que tem um livro que é muito interessante, que é do meu amigo Adeilson Salles, maravilhoso, que chama Vossos Jovens Profetizarão. E aí esse livro trata justamente do crescimento ali dos casos de suicídio entre os jovens e os adolescentes. E aí ele retrata ali, né, uma história e tudo mais, junto com o Ivone Pereira do Amaral. Então é muito massa, que realmente mostra que nós, às vezes, como espíritas também, temos aí diversos tabus para conversar de temas que são como esse, como suicídio, mas também para tratar de mediunidade. Então, você acabou de citar aí a pergunta das influências espirituais, né? Que sim, contribuem. Lá no livro mostra diversos relatos ali de espíritos que incentivam diversas organizações, né, espirituais que estão ali para influenciar realmente. E aí, quando a gente pega e fala assim, os espíritos que podem influenciar muito mais do que você imagina e tal, em nenhum momento colocaram lá, a partir dos 18 anos, a partir dos 21 anos. Verdade. E no livro dos médiuns, coloca todo aquele que sente, né, em determinado grau ali, é médium. Então, todos nós somos médiums. Não está escrito lá. Se você sentir a partir dos 18 anos ou dos 21 anos, você é médium. Então, até hoje, os nossos centros espíritas, o nosso movimento como um todo, também não tem esse suporte para dar para o jovem, para ele lidar ali com a sua mediunidade, para ele lidar ali com as influências ali que ele tá, né? Explicar ali pro jovem o que está acontecendo naquelas influências e tal. E a gente não consegue lidar com isso, né? Então, isso é um dos fatores principais. Alguém até comentou aqui também isso. A Camila Tosini, ela falou, às vezes a ideação suicida em adolescentes pode surgir por processos obsessivos. Se não percebido pela família, a ideia pode se fortalecer com o tempo e se tornar uma vontade real para o indivíduo. E justamente nessa fase que é tão conturbada, né, na adolescência, que todos, a gente fala assim, né, os aborrecentes, né, eu odeio quando falam isso, ou, o jovem, juventude rebelde. E aí a gente esquece de todo o fator biológico, né, que para o jovem, às vezes, a dor que ele sente ali parece que é uma dor muito maior, mas é por conta de todas as questões biológicas mesmo do corpo, que tem informação dos hormônios, sabe? O corpo tá mudando, a identidade tá vindo ali, batendo na porta. Então, se a gente pega esse fator biológico, mais o fator espiritual, cara, sabe? A gente tem que saber lidar com essa galera, a gente tem que saber lidar aí, como a gente vai tratar aí esses jovens, né? Principalmente esses que têm mais passividade aí para influências, né? Para mediunidade. Então, nós, como movimentos, também deveríamos ter esse compromisso. Então, eu recomendo aí o livro Vossos Jovens Profetizarão, que é de extrema importância, né? Mas um outro ponto também que eu tinha colocado aqui, Wilson, que também é tabu para muita gente, e que é causa de suicídio, é um dos motivos principais aí entre jovens, principalmente, é a questão da sexualidade. Então, a gente está vivendo nesse mundo aí ainda que existe muito preconceito, existe muito essas brincadeirinhas de mau gosto, né? Dentro da própria família, às vezes esse jovem ele não encontra ali um apoio para, né, para se colocar. E aí pensa você viver uma vida negando quem você é, né? Por conta da sua orientação sexual, por conta do que, né? Das coisas que você sente, de como você veio, de como você é, né? E não ter esse apoio da família. E aí tem uma pesquisa, né, que mostra que as pessoas acolhedoras, né, tendem a
acolhem, né, esses nossos irmãos em experiências homossexuais ou até mesmo transexuais, enfim, pessoas acolhedoras tendem a diminuir até 3 vezes esse risco. Então, assim, até onde vai o nosso preconceito? Até onde vai o nosso discurso de ódio? Até onde vai caber tudo isso? Tudo esse preconceito idiota, né? As pessoas estão tirando suas vidas por conta disso, por conta de não poderem viver e serem quem elas são, na sua essência, na sua plenitude. Então, assim, gente, vocês já pararam para pensar nisso? Que esse nosso preconceito, que essa nossa brincadeirinha, pode levar um irmão a atentar contra a própria vida? E isso é uma responsabilidade nossa também. Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente acha ali, mas é só uma brincadeirinha, mas é só não sei o quê, mas... E aí a gente vai levando a vida assim, é só isso, é só isso, é só isso. E, gente, é dado. Não é coisa que achismo. É dado real, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Às vezes as nossas palavras têm um poder enorme sobre o outro, né? A gente tem a nossa palavra tem um peso. A gente não sabe ali como a pessoa vai lidar com aquilo, como ela vai entender aquilo. Então, isso para o jovem também acaba sendo um fator de risco grande, sabe? E Betinho tá aqui falando também isso. A grande parte dos suicidas no mundo são LGBTs. Olha aí. Carol, você pegou num ponto também na questão do apoio da família. Isso aí é de suma importância, até porque, teoricamente, é os que estariam mais próximos da gente. Então, é mais fácil eu falar com uma pessoa que me dá amor e carinho do que eu falar com um estranho. E muitas vezes os pais empurram os seus filhos para o vício, para a droga. Por quê? O mal, ele só espera uma oportunidade para agir, né? Então, imagina, o seu filho se apresenta como homossexual. Tá, beleza. O que é que você faz? Você espanca, você xinga, feito você falou, você deserda, vamos se dizer assim. Então, tu tá dando oportunidade para que esse teu filho procure alguém que dê apoio a ele lá fora. Se ele não atentar contra a própria vida, o que é que vai acontecer? Um miliciano, um vendedor de drogas ali vai ver a oportunidade, aqueles amigos que vivem na bebida, vai ver a oportunidade. Vem cá, que essa bebida, que essa droga vai acabar com essa tua dor. E ele realmente acaba temporariamente. Aquele momento que você está usando, você vai se sentir um super-herói. Então, eu não preciso mais dos meus pais, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso dos meus amigos. Eu tenho o álcool, eu tenho a droga. Então, os pais estão empurrando os filhos, muitas vezes, para o suicídio, né? Então, depois que a droga absorve aquele filho seu, vai ser difícil você resgatar. Então, só resgata quando você transformar aquele ódio em amor. Tenha certeza disso. Aí sim, através do amor, você resgata. Assim como Maria, mãe de Jesus, ela resgata e ela é responsável por resgatar os espíritos que cometeram suicídio. Né? Diante de toda a literatura espírita, em onde a gente enxerga e a gente leu, pelo menos até onde eu vi, sempre direciona Maria como essa mãe acolhedora. E ela foi ela foi a que acolheu Judas, né? Foi e tirou Judas daquele lamaçal todo de dor e sofrimento. Enfim, isso aí já é tema para outra história, né, Carol? Que fala que até Jesus, né? Quando ele já havia ali se desligado mesmo do corpo, eu não lembro exatamente qual o livro, mas diz ali que a primeira preocupação dele foi, não, eu preciso ver Judas, eu preciso encontrá-lo, né? Porque olha isso, gente. Jesus entendeu naquele momento a dor dele, o porquê que ele fez. Ele sofreu muito, né? Até arrepia. Muito são forte passagens, isso. são passagens assim. Eu estou assistindo Maria Magdala, é apenas uma indicação para quem ainda não assistiu, tem na Netflix. E em paralelo da história, em paralelo, são 60 episódios.
em paralelo, você está fazendo uma junção ali da história de Maria Madalena, e não tem como fazer a história de Maria Madalena sem Jesus, né? Não tem, né? Então, tem todas as passagens bíblicas de Jesus, ele, procurando todos os seus discípulos, a passagem dela. Lógico que tem uma parte fictícia, que é para dar enredo à história dela, e tem algumas outras passagens ali que aí vai das traduções das determinadas religiões, mas a intenção não é você focar nos erros ou algo que você acredita que esteja errado, porque a verdade está em você. Então, na verdade, sim, a passagem de Jesus. Então, existem coisas lindíssimas ali da passagem de Jesus. Então, eu assisto sempre como se estivesse no cinema, emocionado, sabe? Mas, Eu me preparo para assistir. A gente está terminando, já está chegando num momento de sofrimento, onde Judas entregou Jesus, aquela coisa toda, e eu já estou me sentindo mal, porque eu sei que eu vou ver cenas pesadas que hoje eu não aguento mais estar vendo essas cenas. Eu estou muito sensível, sabe? Então, assim, Diego, eu fico emocionado, porque eu estou lembrando de algumas das cenas dele no episódio, e eu ficava imaginando hoje, muitas das coisas que ele sofreu, ele sofreria, infelizmente. com certeza. Porque aquele que não ama, não consegue amar seu irmão, não consegue amar um animal, não ia amar Cristo, não, porque Não ia ia dar. desacreditar. É muito difícil, é muito Não, difícil. ó, Eu entendo aquelas pessoas que dizem eu não acredito em Deus. É difícil não acreditar, acreditar realmente em Deus, algo que você não vê. Simplesmente você sente em estar em todo lugar. Agora, se você não tem sensibilidade para sentir uma folha, né, o vento batendo, o cheiro de uma flor, um animal ali sofrendo, aquilo tudo é energia divina. No momento que você não tiver a empatia sobre tudo isso, você realmente não consegue enxergar Deus. Mas o mais fácil seria você, pelo menos, amar o Cristo, porque ele passou na carne e ele deixou os ensinamentos, né? Então seria muito mais fácil você começar pelo Cristo. Ou muito mais fácil você começar por você, que esse é o foco que nós temos. Foca em você, se ame, assim ama o próximo e assim, consequentemente, estarás amando a Deus. Seria um dos mandamentos que Cristo deixou, né, Carol? com certeza, com certeza. E quando você fala assim, né? Eu chamo de GG, né? Eu chamo Jesus Uhum. de GG. Intimidade, cada um tem a sua intimidade. Intimidade, gente, intimidade. Mas é justamente isso, né? Se a gente for analisar toda a história dele, nada foi por acaso, né? Aonde ele nasceu, né? Como ele nasceu, não foi por acaso. Ele é o governador planetário. Ele é o cara que manda no rolê todo aqui. Mas onde ele escolheu nascer? Numa manjedoura, nos meus animais, né? Sem proteção nenhuma, porque assim, tinha Maria e José ali, mas e os animais? Ele poderia ter nascido num castelo rodeado de guardas, né? Porque era uma missão importante que ele tinha que fazer, mas não. Ele nasceu ali, no simples, no meio de uma manjedoura, né? Andava com todo mundo, não tinha distinção. Então, se a gente analisar todos os atos dele, a história, né? Por onde ele andou, com quem ele esteve, né? A gente vai sentir ali que Jesus não tinha essa comparação de julgar. Ele era esse mestre que amava, independente da tua cor, de quem você era, se era rico, se era pobre, se era prostituta, se era sujo, não importa, né? E aí, eu acho que quando a gente começa a falar assim que esse teu preconceito pode matar, esse teu preconceito pode impactar vidas, aí eu acho que a gente começa a mexer ali um pouco na ferida, porque até então, não, mas tá errado, tá errado. Ah, então, só porque você acha que ele tá errado, só porque você cresceu assim, então o outro não merece viver, é isso. Não, mas espera aí. Não, então vamos lá. Então vamos conversar aqui, gente, né? Então, gente, é assim que isso fique nessa live, assim, sabe? Que a gente realmente reflita nessas nossas atitudes, nas nossas palavras, né? Que a gente coloca pro outro. E aí tem um outro ponto, Gilson, que, ó,
todo jovem já passou. E é grande, assim, contribui muito quando é muito sofrido ali, contribui muito, né, para o suicídio, que é o bullying. Às vezes a gente fala assim, mas agora não pode fazer mais nenhuma brincadeirinha, né? O mundo ficou chato, de repente, o mundo virou chato do dia para noite, não pode mais fazer nada. E aí, eu não sei se você já chegou a ver esse vídeo, Wilson, de um garotinho de 8 anos, é uma criança, tem 8 anos de idade, e ele tem nanismo. Ele chama Quaden Bales. E aí a mãe dele gravou um vídeo dele, foi buscar ele na escola. Ele, uma criança de 8 anos com nanismo, sofre bullying pra caramba, né? E aí é um vídeo assim que você chega assim, você chora junto, porque ele tá assim chorando desesperadamente e falando que quer se matar. Eu quero me matar. Eu quero colocar uma corda no meu pescoço. E aí a mãe chorando, desesperada e filmando. Ela fala, olha, eu não sou de compartilhar as coisas, eu tento lidar aqui como eu posso, até onde eu consegui, eu fui, mas olha aqui, é isso que acontece quando a gente não se importa com o bullying, porque quando a gente não olha isso, nosso filho tá fazendo bullying com o outro, quando a escola fecha os olhos aí para casos dessas violências físicas, psicológicas. É isso que acontece. Uma criança de 8 anos falando que não quer viver mais, que quer acabar com a própria vida. Gente, é uma criança. É uma criança de 8 anos ali querendo tentar contra a própria vida. Então, assim, isso por conta de quê? Por zoar, por conta da situação que ele tá, o corpinho dele. Então, gente, né? E aí, quando a gente fala desse bullying também, né? Tem até a série do Netflix que é super impactante, forte, que é o 13 Reasons Why. Então, começou assim também. Então, a gente fala que também bullying aí é muito presente tanto para as garotas, né? É muito mais pesado porque às vezes as garotas sofrem aí crimes sexuais, né? Abusos sexuais. Então, assim, é complicadíssimo. Eu nem vou entrar nesse, nesse ponto, senão a gente vai ficar aqui além ficar aqui até amanhã, mas que retrata justamente os reflexos do bullying, né? Então, quando a gente pega aqui em São Paulo, quando em Suzano, né, na cidade de Suzano aqui, que a gente vê dois jovens entrando armados na escola para atirar contra os seus companheiros e depois atirar contra si mesmo. Então a gente não é besteira, não é o mundo tá chato. Não, peraí. O mundo não tá chato. São coisas que estão acontecendo, gente. Real, É é real. real. Então, Uhum. assim, esse jovem, né? E aí teve um outro caso lá nos Estados Unidos, em que um jovem também entrou armado na escola para atirar e para, com certeza, fazer o mesmo que muitos casos houveram aí também, atirar enquanto puder e depois atentar contra a própria vida. Ele foi desarmado com um abraço de um professor. O professor de educação física viu, puxou ele e abraçou. E tem o vídeo também. Depois vocês pesquisam. Esse eu acho que eu vi esse. Então assim, gente, é um abraço. Ele não queria atirar ninguém. Ele não queria se matar. Ele queria um abraço. Ele estava chamando a atenção, né? Ele Então, estava chamando a atenção. olha como é Você vê aqui, sério o negócio. Beto, ele está dando um testemunho aqui. O acolhimento é fundamental. Nas minhas crises, a única coisa que eu queria era um abraço. E não encontrava. Para você ver essa importância dessa energia de amor. Cara, Então, o remédio para todos esses pensamentos suicidas
é o amor. É o amor, gente. Se não for o amor próprio, é o amor de alguém que enxerga aquela dor e transmite esse amor, né? Faça com que ele enxergue que ele é importante para alguém. Se ele não se acha importante para ele mesmo, então, e o estudo diz que o jovem ou a pessoa que atenta contra a própria vida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Exatamente. Então, a importância da espiritualidade é justamente isso, para que ele entenda, e o Espiritismo nos ensina e facilita esse entendimento justamente para isso, né? É um alerta de que aquilo que você tenta acabar, ele não vai acabar. A consequência será maior. É Exatamente. lógico, exceto cada caso, né? Cada caso tem um caso. Mas, no geral, a dor vai ser aumentada. Sim, Então não adianta se iludir, né, Carol? Não adianta você achar que é o fim de tudo. O nada existe. Não existe o nada, né? Tanto que a gente vê que Deus, ele cria todos os dias, né? Não tem como você fechar os olhos. Você vê novas espécies no fundo do mar sendo descobertos. Você vê todos os anos vários planetas e estrelas sendo descobertos. Você exatamente. vai ver animais que foram descobertos há pouco tempo. Então, é a criação divina, né? Então, assim, eu acho, tem hora que você para e vê assim, porque a gente poderia apontar vários motivos para que as pessoas cometessem suicídio. Vazio interior, conflitos sexuais, desajuste em uma sociedade que muda frequentemente de padrões, né? E essas pessoas não se encontram dentro daqueles padrões. E principalmente depois da internet, de redes sociais, que as pessoas mostram ser algo que não são na realidade. E, assim, a gente conhece o palco das pessoas, não conhece os bastidores, né, Carol? Exatamente. Carol que vive muito fazendo vários vídeos e tal, e as pessoas olham e vê ali aquela felicidade de Carol, mas ela tem um momento triste, Com acredito eu, certeza. né? Que são os bastidores, a pessoa não sabe. Ah, eu queria a vida de Carol, que ela só vive sorrindo. Não é fácil, cada um tem a sua dor, tem a sua cruz para ser carregada. E a gente não pode desistir, porque Cristo não desistiu da cruz dele, né? Então a gente tem que ter essa consciência que o que você enxerga dos outros, e muitas das vezes, dessas pessoas que cria um laço com alguém, eu queria ser feito fulano ali, e ela está sempre feliz, e ela só mostrando o palco, né? E de repente aquela pessoa chega em casa, né, que está no palco das redes sociais, chega em casa e está sofrendo, tenta tirar a sua própria vida, porque ela não vive aquela vida de ilusão de verdade. Ela vende, e a gente compra essa ilusão, né? E a gente sofre porque a gente não consegue ter essa felicidade fictícia, né? Então, um jovem que é pobre, que não pode ter aquela roupa de marca, que não pode estar na moda com seus colegas, então isso gera várias outras coisas, né? Leva para a vida do crime, que isso aí também já é outra história para a gente contar, mas enfim, o que eu quero mostrar é que cada um tem sua vivência. Eu não consigo viver a vida de Carol não consegue viver a minha, né? Às vezes, o meu sofrimento, para mim, não é tão pesado, mas para Carol, que está de longe, acha que é pesado, ou vice-versa. Né? A gente gosta de comparar muitas coisas, né? Sim. Até o sofrimento a gente compara, né? Não. Aí Carol Se chega. fosse eu, não ia fazer, não ia ficar assim, eu não ia fazer isso, mas não é você, Uhum, não é você. exatamente. E às vezes, Carol diz assim: eu tô com dor de cabeça. Ah, mas não tá maior do que a minha, não. E é É, minha, né? ai, E é minha. Aquela enxaqueca que é minha, meu Deus, a enxaqueca é minha, ai, né? gente, Ah, aí não, fica Carol tá com a disputando dorzinha. a dor, né? Eu tô com dor no quadril. Ah, não, eu tô com um joelho que é pior, que eu não consigo nem subir degraus. Enfim, então a gente tem essa questão de estar sempre se comparando com o outro, seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Carol, a gente tem 6 minutos, tu acredita num negócio desse? Olha, gente, Passou passa rápido muito demais. rápido. E não dá tempo nem a gente entrar em assuntos assim, que seriam pontos que atraem o jovem para esse pensamento suicida. Né? A conversa é boa, a gente vai conversando, e as palavras vão vindo, e os Vai pensamentos, e aí a gente vai deslumbrando. Eu vou te dar um tempinho para você falar aí das coisas que você tá ligadas nesses dias aí, convida as pessoas para o seu canal, fica à vontade aí.
Bom, olha, todo mundo aí falando, ai, passou voando. E só para comentar aqui, ó, a Cris falou, e Cristo não desiste de nós um dia sequer. Eu acho muito bonito isso, Cris, porque é justamente isso. A gente tende a olhar para Jesus como um cara lá longe, né? Um cara inalcançável, um cara que não vai prestar atenção na Carol, no Wilson, né? No Betinho. Não vai. Jesus tá lá organizando os planetas, né? Tá fazendo um rolê maior, imagina. Só que a gente esquece que ele não tem a nossa mente, né? Ele tem uma mente que abrange o planeta, né? Então a gente está falando de um espírito grandioso, um espírito, ou o espírito mais evoluído e Evoluído, né? sensacional, incrível, que já pisou aqui, que já esteve aqui com a gente, que a gente teve a honra de recebê-lo aqui. Então, com certeza, mesmo que a gente não esteja olhando para ele lá, né, tá meio tipo, meio, sei lá, ele com certeza tá aí do lado, principalmente nesses momentos que a gente tá mais, assim, naquela situação, né? Naquela situação ruim, naquela situação lixo, naquela situação bad. E principalmente neste momento, ele com certeza tá aí do seu lado, tentando assim acenar, tentando pegar na tua mão, tentando chegar para te abraçar. E aí falta às vezes um passo assim, teu, de se abrir para isso, para você receber esse amor, receber esse abraço, receber. Eu sei que não é fácil, não é fácil. A gente vai se sentir sozinho muitas vezes. A gente vai falar, falar, falar e parece que ninguém tá escutando. A gente vai ter dias que vão ser extremamente difíceis. Mas eu gosto muito de lembrar que a gente já passou, se a gente parar para pensar, o nosso espírito aqui é um espírito milenar, né? É um espírito imortal. Tem só Deus sabe o quanto de perrengue, de turbulência que a gente já passou em todas as nossas existências. E nada do que a gente está passando hoje vai ser algo que a gente não vai conseguir dar conta. Então, que a gente tenha isso dentro da gente e que a gente não se sinta sozinho, que não tenha vergonha de buscar essa ajuda. Vai atrás, fala com alguém, fala o que você tá sentindo, né? Se a pessoa não te deu muita atenção, não desiste de, tá vendo? Ninguém entende. Vai para outra pessoa, busca ajuda, tenta achar algum canal ali que você consiga conversar. Tem atendimento fraternos por aí nas casas, tem Tem o a CVV, né, Carol? Tem o CVV. CVV 188. Então, assim, busque essa ajuda, não tenha vergonha, não tem vergonha nenhuma pedir ajuda, não é fraqueza, não é besteira, não é mimimi, não é coisa, o mundo tá ficando chato, não é isso. É normal a gente ficar triste um dia, outro, mas se a gente tá triste muitos dias seguidos, a gente tá sentindo essa angústia há muito tempo no nosso coração, presta atenção É um nisso. alerta. Presta atenção nisso. Então, acho que é isso que eu queria deixar de recado. Temos poucos minutos aqui. E Só um agradecer, minuto agora. Nilson, né, por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui juntos, por esse convite, falar desse tema. Então, obrigada, Somos, amigo. já somos parceiros, cara. Não tem como você fugir de mim mais, não. Estamos Eu estou sempre fechados. disponível e quero sempre contar com a sua presença aqui, porque é bom atingir sempre os jovens. Não só os jovens, né? Você ensina aos os adultos, a todas as pessoas que têm ouvido para ouvir, olhos para enxergar e boca para falar. Isso eu digo com as palavras e com os ensinamentos do Cristo, né? Que a gente, que tenhamos esse ouvido para ouvir o nosso próximo, esses olhos para enxergar as dificuldades e as necessidades do nosso próximo. E uma boca cheia de energia quando a gente transmitir as nossas palavras para que não venha doer ao próximo. Carol, muito obrigado. Que Deus Eu abençoe que a todos agradeço. que aqui estão, que assistiram até agora.
E desculpa que a gente não leu todos, né? Os comentários a gente queria ler todos, mas não dá tempo, vê que passa muito rápido, né? Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Passa Obrigado, muito Carol, mais uma rápido. vez.